Bom, então agora sim, boa noite oficial a todas, as que estão aqui presentes, as que vão assistir depois. Então vamos lá, hoje vai ser o dia que a gente vai falar de parte de alimentação. Então é o seguinte, eu sei que vocês têm muitas dúvidas, talvez hoje não seja possível falar de tudo, porque a alimentação, a nutrição é um tema que acho que fascina muitos, para alguns traz angústias, para outros felicidade. Afinal de contas, a gente come, né? E a gente faz isso pelo menos umas 3 vezes ao dia. E é prazeroso, né? A comida também traz prazer, né? E ela também tem outras conotações, né? Ela tem conotações sociais, né? É ali que a gente traz esse momento de realmente estar com as pessoas que a gente ama. É o social que a gente acaba fazendo, né? No final do dia, quando vai fazer um happy hour, nas festas, a comida está sempre presente. Tem a questão, né, da afetividade. A gente também come no sentido de sentir amor, de sentir amados, né? Então, comida envolve muitas coisas, além da questão que muitos ficam focados, né? Calorias, no nutriente. E hoje a gente vê nas redes sociais uma vasta informação, né, sobre nutrição e muitas coisas relacionadas a dietas. Então, a gente precisa entender um pouco mais de alimentação, sim, mas tomar um cuidado com o excesso de informação a respeito, né? Eu até fiz um dia desses um post sobre a questão da obesidade mental, que é o excesso de informação. Então, eu sempre falo que se não é uma área que você se dedicou a estudar de forma profunda, toma cuidado com o excesso. Às vezes, seguindo muitas pessoas, você mais se perde do que se encontra. E talvez a gente pensar em algo que é mais intuitivo, mais consciente e que nos leve ao nosso natural. Se a gente for pensar na evolução da nossa espécie, a gente foi passando por etapas em relação à questão da alimentação. E foi tendo algumas mudanças. Então, naturalmente, isso, claro, eu falo bem antes da Revolução Agrícola, o homem ele foi aquele que teve que buscar o alimento, né, de uma forma mais selvagem, né? Então, ele teve que caçar, às vezes colher, ainda não sei dizer com toda, né, certeza, né, os aspectos de cultivo, mas teve um momento da Revolução, né, da Agrícola, onde começou a se plantar, porque foi tendo a necessidade de ter mais alimento, conforme, né, as tribos, os bandos iam aumentando, e também para evitar os perigos, né, que eles viviam, né, na caça, nos momentos que eles ficavam, né, tipo, em estiagem, assim, sem alimento. Então, todo esse processo lá de trás se reflete hoje, porque geneticamente a gente herda, né, algumas características. Por exemplo, né, quando a gente fica muito tempo sem comer, e algumas pessoas, às vezes, nem chegam a emagrecer. Então, tem o assunto de jejum, mas tem pessoas que esse efeito nem é tão significativo, né? E ela não consegue sustentar por tanto tempo. Mas, lá atrás, a gente teve momentos em que a gente ficava realmente sem comer por uma necessidade mesmo, né? Não tinha como, não tinha o alimento. E quando, né, se via diante de alimentos, comia em grande quantidade para fazer a reserva de gordura, e o corpo não é nada bobo, e assim, conforme ficasse muito tempo sem nada, ela tinha, né, tinha, na verdade, né, algo a ser queimado naquele corpo para promover energia. Então, quando veio a questão na agricultura, já foi tendo mais, né, quantidade de alimentos. Aí, quando a gente fala agricultura, também a gente fala da criação de animais. Depois a gente teve a Revolução Industrial, o que mudou significativamente, porque aí a indústria vem e começa a otimizar coisas e começa a criar também, né, produtos que já não são tão naturais assim. Então, a gente vai falar um pouco sobre esses aspectos. Eu resumi aqui um pouquinho, só para vocês entenderem esse cenário. E naquele material de PDF que eu mandei para vocês, eu coloquei e expliquei um pouco, né, os tipos, né, de alimentos que a gente tem hoje. Então, a gente tem o in natura, o minimamente processado, a gente tem os processados e ultraprocessados. Então, até o minimamente processado, que está naquele material, seria uma alimentação que a gente poderia dizer que é um pouco mais natural, mais próximo ao que a gente realmente comia lá atrás. E a partir depois desse, né, então, pensando em processados e ultraprocessados, a gente já começa a falar. Os processados nem tanto, mas
claro que já tem uma mudança, né, não só estrutural, mas da própria constituição do alimento, mas quando a gente fala em ultraprocessado, a gente está falando dos industrializados em si, não que os outros não sejam, eles passam por um processo industrial, mas tem menos mudança da estrutura desses alimentos e combinações. Então, o industrializado, a gente já começa falando deles, não são vilões, mas eles não devem ser a nossa única opção. Então, aquelas pessoas que vivem de congelados, que, né, ficam no miojo, toma cuidado, não só eles, né? Porque esse consumo, ele não pode ser a base da alimentação. E eu sugeri para vocês aquele esquema do 80-20, né? Então, que 80% da nossa alimentação possa ser mais natural possível e 20% a gente, né, pensar em outras coisas, para encontrar esse equilíbrio, para que a conta possa fechar e a gente possa gozar de mais saúde, né, de mais disposição, algumas tentando alcançar objetivos estéticos, até perdendo excessos, né, de gordura e tudo mais. Então, o que seria o comer saudável, né? Caso vocês queiram escrever no chat, eu gostaria de saber o que vocês colocaram, caso leram, né, o arquivo, e conseguiram, né, transcrever isso. Porque o comer saudável não é necessariamente isso que eu falei, né? Porque a ideia é também a gente olhar para o lado comportamental da coisa. Porque se eu como alimentos saudáveis, então vamos pensar que frutas, verduras e legumes, mas com a mente extremamente estressada, porque odeia comer saudável, queria estar comendo, sei lá, um Big Mac, essa qualidade de pensamento, ela também faz com que isso interfira na relação com o alimento. Porque ali você já começa a criar estressores, mas de crenças, às vezes, de opiniões que foram formadas ao longo do tempo, às vezes até pelas próprias dietas, que eram, né, sem sabor, sem muita graça, e também por grupos que você, né, talvez ande. Então, você tem um grupo de pessoas que frequenta, pensando nos jovens, embalada, essa galera não vai chegar à noite e vai querer comer uma salada, o pessoal vai comer um lanche, vai beber, né, cerveja, o que for, loucamente. E aí, para você não sentir destoado do grupo, às vezes você acaba indo, né, e consumindo esses alimentos, né? Então, é por isso que é importante aquele primeiro encontro, quando a gente fala, inclusive, do ambiente. Para que você não ceda à pressão desse ambiente, que às vezes não é um ambiente favorável para você ter um estilo de vida saudável, é preciso você observar que, ao você fazer diferente, isso não muda o fato da sua característica enquanto pessoa, né, seus valores. Mas talvez as pessoas possam te olhar meio estranho, falar assim, nossa, aquela pessoa ali come isso, a gente está aqui no meio da balada. Mas se ela como posso dizer, se ela te tira desse círculo por conta disso, talvez essa pessoa nem tenha, né, tanta valia assim. Mas o grande ponto não é nem discutir essa questão, mas assim, de você realmente ser fiel às suas escolhas. Entender por que elas, né, são importantes para você hoje e o que você pode colher delas para amanhã. Então, veja como o agora é importante. Aí eu venho com mindfulness. Porque não é sobre a gente não pensar no nosso futuro, mas é olhar para o futuro com sabedoria. Se eu quero viver bem, se eu quero viver até os meus 100 anos, se eu quero viver em boas condições, ou seja, não acamado, não dependente de cadeira de rodas, ou o que for, eu tenho que cuidar dessa minha saúde agora. A saúde não é só a curto prazo, né? A saúde é a médio e longo prazo. E quando a gente pensa em mindfulness, que está no momento presente, é olhar para as escolhas que eu estou fazendo neste momento, né? Como que elas vão trazer lá na frente algum resultado de forma que seja significativo, que me traga benefícios. A gente sempre precisa olhar para os benefícios, né? Por isso que eu pedi para vocês fazerem aqueles cartões, né, da lista do prazer, do sofrimento, porque quando a gente olha para os benefícios, do que aquilo pode me trazer, pode até ser falar, olha, eu estou com um corpo mais magro, não tem problema. Mas o grande ponto é, há um benefício e é por ele que eu vou conseguir manter uma motivação para fazer boas escolhas. De repente, tirar aquela cara de comida sem graça e dar graça nela. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. E isso, com certeza, vai te fazer olhar com sabedoria para as escolhas que você vai fazer, juntando duas sabedorias que eu acho muito importante. A externa, né, que são essas informações que vocês veem, né, da nutrição, de especialistas no assunto,
né, dos artigos científicos, de livros, referência, e também da sabedoria interna, né, do nosso corpo. E conforme você vai experimentando os alimentos, você vai perceber a manifestação dele na sua saúde, né? Não só física, mas mental e até mesmo emocional. Então, quando você faz boas escolhas alimentares, você sente o seu corpo diferente. E quando você faz escolhas que não são tão boas, pensando que comeu uma lasanha industrializada, comeu um Big Mac, tomou 1 litro de coca, se empanturrou de batata frita, um pote de sorvete. Se você comer essas coisas, depois me diz como o seu corpo fica, como você se sente. E pensa num dia onde você teve uma alimentação, né, mais equilibrada e mais saudável de fato, uma base como eu trouxe para vocês. E veja a diferença de como você vai estar. Eu acho importante vocês fazerem esses testes no dia que você se mata num rodízio, independente se é de carne, se é japonês, o que seja. Então, a gente começa a entender que o nosso corpo sente o que a gente traz para dentro dele. Então, essa sabedoria a gente vai trazer desde o que a gente traz de percepção, de consciência do nosso corpo, mais as informações que a gente recebe de fora, né? E a gente pode olhar para o passado, não só o nosso passado, que talvez alguns aqui tinham uma alimentação bem mais, né, próxima ao natural, outros talvez não, já receberam essa informação desde pequeno, de, né, comer coisas com muito açúcar, industrializados, enfim. Ou, de repente, tirar uma referência mais atrás. Olha a importância de olhar para o passado. Os nossos avós, bisavós. E a gente vai vendo o quanto era diferente nessa população a questão das características físicas, né? Então, tudo bem que tem uma época que lá na Europa, status eram pessoas mais, né, gordinhas. E se a gente vai vendo que o quanto os padrões estéticos têm a ver com a questão do poder, né, do dinheiro. Sempre ditou as regras. Hoje você tem aí a visão de que pessoas magras, ou até mesmo esqueléticas, são pessoas com mais status, né? Tem sempre esse olhar. Então, tomar um cuidado com isso também, né? Ninguém está preconizando aqui sejam magros, esqueléticos ou, né, musculosos, mas perceber que esses padrões vão confundindo a gente de uma certa maneira. E cada corpo tem uma constituição, tem características. Hoje nem trouxe aqui, mas vale a pena vocês pesquisarem tipos de corpos, né? Então, dependendo do tipo de corpo, que é a sua característica, vai ter partes onde você vai perceber mais acumulação de gordura, tem aquelas pessoas que têm dificuldade de ganhar, né? Geneticamente ela já tem essa dificuldade. E quando a gente começa a estudar essa questão do ganhar gordura, perder gordura, porque engorda e não engorda, a gente vai vendo tem muito mais a ver já com uma característica que a gente tenha desde o momento da gestação e também do desenvolvimento. Então, as crianças que recebem já uma nutrição não muito adequada durante a gestação, elas já estão, né, talvez um pouco fadadas a serem, né, ou terem em algum momento da vida esse ganho de peso, né? E isso não é culpa da mãe, né? Até porque ninguém sabia disso lá atrás, mas já fiquem sabendo que às vezes a gente já tem essa característica herdada, tem uma genética que influencia, mas ela não determina nada. Então, as questões genéticas, gente, já estão ali com a gente. Ela pode sim ser desenvolvida, como não. Se a gente cuida do nosso estilo de vida, ou seja, se a gente tem bons hábitos alimentares, faz exercício físico, dorme bem, cuida da saúde intestinal, bebe água, enfim, a gente talvez nem vá passar por essas coisas que talvez lá atrás alguém da sua família passou. Mas é importante vocês saberem que a causa do ganho da gordura não necessariamente tem a ver com só excesso alimentar, como muitas pessoas falam, porque senão não justifica pessoas magras que comem muito continuarem magras, concorda? Então a gente vai vendo que tem várias coisas que estão relacionadas. Quando a gente fala de ganho de gordura e perda de gordura, a gente não é só déficit calórico, como as pessoas falam, né? A conta não é tão simples assim. Envolve muitas variáveis, mas fato é que o excesso, sim, vai contribuir e muito. É uma parcela significativa. Não necessariamente fazer déficit vai ser o grande ponto para o emagrecimento, mas, acima de tudo, a qualidade dessa alimentação. Então, a gente pode um pouco observar que, atualmente, a gente tem passado aí, né, por um momento bem delicado em relação à obesidade, né? Nunca se viu tanto obesos, né? Então, a gente está passando por um momento realmente complicado na história do mundo, né? Da crescente da obesidade,
numa era de dietas, numa era onde se tem tanta informação nutricional. Então, o que justificaria isso, né? Então, talvez a gente possa olhar um pouco sobre os tipos de alimentos que estamos consumindo, né? Então, talvez a gente possa olhar um pouco, né, pelas características que foram modificadas, até mesmo, né, por influências externas. Uma delas, essa alimentação ultraprocessada, né? Esses fast foods que começaram a, de repente, tá ali como a base da alimentação de muitas pessoas. Então, por isso que a gente tem que tomar um cuidado, né, desses alimentos não fazerem parte do dia a dia em grande quantidade, tá? Então, como eu falei, não existe nenhum alimento capaz, né, de ser um vilão a ponto de, tipo, te fazer engordar absurdamente, emagrecer absurdamente. Claro que vai existir alimentos que não vão ser bons para algumas pessoas, e isso é exceção. Então, se uma pessoa é celíaca, ou seja, ela tem uma alergia que realmente é extremamente considerável ao glúten, alimentos que contêm glúten vai ser um grande veneno para ela, né? Mas veja que é uma condição muito específica que nem todos têm. Então, algum alimento ou outro não vai ser bom para você, mas por uma condição clínica. Então, faz conta que você possa ter uma sensibilidade a, de repente, um alimento que é até saudável, né? Por exemplo, leguminosas. Tem pessoas que têm uma sensibilidade a grãos. Então, tem que fazer o demolho, um monte de coisa para ela não ter, né, tantos impactos. Às vezes, você é alérgico a ovo. É um alimento super natural. E, mesmo assim, pode te fazer mal. Então, veja que tem, né, várias situações. Então, quando a gente fala em alimentação saudável, a gente não está falando só do alimento, do nutriente que contém aquele alimento. A gente está falando da relação que a gente tem com a comida. Se a gente carrega a culpa, se a gente tem medo, se a gente já começa a pensar antes de comer se aquilo vai te engordar ou não, se quando comeu já começa a sentir mal porque comeu tal alimento e aquilo ali não podia, porque você acha que não deveria, não podia, porque é proibido. E vamos pensar que o que é proibido é mais gostoso, né? Então a gente tem que tirar a proibição dos alimentos e começar a trazer algo que a gente chama de permissão incondicional de comer. Eu coloquei lá no material que eu mandei para vocês. O que seria isso? Na verdade, você pode comer todos os alimentos, caso você não tenha nenhum problema em relação a nenhum. No entanto, comer todos não quer dizer que você tem que comer tudo, né? Então, o que é isso, Ana? Então, tem uma nutricionista super famosa, inclusive ela veio da França, está no Brasil há muitos anos, que é a Sophie Deran. Recomendo muito, né? Ela é uma mulher que realmente evolucionou a nutrição aqui no Brasil e no mundo. Ela tem um livro chamado Peso das Dietas. E eu acho muito legal quando ela fala que você pode comer tudo, mas não tudo. Então, se eu tenho um pacote de bolacha, de biscoito, sei lá, cada um fala de um jeito, né? Eu preciso comer aquele pacote todo, né? Esse é o ponto. A gente tem que se perguntar, mas é uma pergunta que ela não tem que ser só racional, porque a gente pode pensar, nossa, comer um pacote todo é um exagero. Mas uma pergunta realmente também é fisiológica, né? Mais consciente do nosso corpo. Como o meu corpo se sente comendo esse alimento, né? Ele realmente está com fome física? E se é uma fome física, será que o meu corpo não prefere comida, né? Um prato de arroz e feijão, verduras, legumes, carnes, o que for, ao invés de comer esse, né, alimento que é super cheio de açúcar, de refinados, tem químicos? Será que isso vai matar a minha fome ou isso está matando a minha vontade? Ou isso está matando uma necessidade de um comer emocional? Então, investigar um pouco isso. Então, é por isso que é importante o mindfulness nessa hora. É poder parar, frear o momento para que você possa criar sabedoria e discernimento para poder fazer a melhor escolha para você naquele momento. Às vezes, você vai querer comer a bolacha e tá tudo certo, mas comer consciente disso. Porque aí talvez você não vai comer um pacote inteiro. Você vai comer 2, 3 e vai se sentir saciado. Pronto, matei minha vontade, estava com um pouquinho de fome, não era bem aquela grande fome. Porque fome, gente, fome fisiológica, fome física, você come o que tem. Se for arroz puro, você vai comer arroz puro. Se tiver só salada, legumes e ovos, você vai comer isso. É o que tiver. Só que, claro, quando você tem fome, tem muitas opções, e tem opções que são mais palatáveis,
talvez você vai buscar esses palatáveis. Então, aí que a gente tem que começar a trazer uma consciência, tá? Então, esse comer saudável, então, como eu falei, tem características também, né, de afetividade, comportamentais, do meio que eu vim, da cultura que eu, né, cresci, dos alimentos sazonais, dos alimentos que são típicos e característicos da onde eu vim. Enfim, então tem muitas coisas que vão colocando, né, você num ambiente onde você se sinta bem. Agora, você pode se sentir bem, né, de uma forma subjetiva, a comer alimentos ultraprocessados, fast food, porque cresceu, né, com esse ambiente, mas no entanto, o seu corpo começa a não responder dessa maneira. E aí você precisa estar atento para não ficar muito a essa questão apegada do alimento, porque você tem essa questão do sabor, né? Às vezes um paladar também infantil. Então, tomar um cuidado para que isso não seja o que vai te guiar na alimentação. E crenças de que comer frutas, verduras, alimentos considerados saudáveis são ruins, né? E aí te afastar de experimentar esse alimento de outras formas. A gente até recomenda, quando tem paciente que tem dificuldade de comer certos alimentos, para ele experimentar de várias formas. E tentar mais de 20 vezes, de várias maneiras, indo em locais diferentes para experimentar, porque às vezes ainda é um traço de uma crença, de alguma ideia que você criou ao longo da sua vida, de que aquele alimento não é gostoso, né? Então, assim, dê uma chance, né? Tenta se abrir a essa experiência, tirando todo e qualquer julgamento que você tenha do alimento, para se permitir conhecê-lo, né, de outra forma. E quem sabe um dia falar, nossa, realmente isso aqui é gostoso, e olha, lá atrás eu achava que não era, né? Então, eu tenho um exemplo, quando eu era pequena eu gostava muito de beterraba. E uma vez eu passei mal, e o que eu joguei para fora, o que eu vi era a cor da beterraba. Eu associei que beterraba era ruim. E por muitos anos eu não comi mais a beterraba de forma alguma. Até na fase adulta, mesmo quando eu comia bem saudável, até hoje eu como, mas assim, na época que eu comecei a fazer a mudança da minha alimentação, porque quem não sabe, a minha alimentação até os 18 anos era péssima, né? Era cheia de industrializados e tal. Quando eu retomei a comer a beterraba, foi através de uma prática que eu fiz comigo mesma de mindful eating, e eu consegui, né, tirar a ideia que eu criei da beterraba, que era um medo, né, porque eu achava que comer beterraba me faria passar mal. E com isso, eu percebi o quanto realmente eu gosto da beterraba, o quanto ela me agrada, e voltou a fazer parte do meu dia a dia. Quase todos os dias, por exemplo, eu tomo suco de beterraba. Então, gente, a ideia é a gente começar a fazer como se fosse uma listinha de alimentos que a gente tem alguma crença que afasta a gente de experimentar novamente, porque sabe que aqueles alimentos são bons, sabem que aquilo ali vai fazer bem para a nossa saúde, e tentar realmente se aproximar novamente desses alimentos. E tentar entrar no 80-20. Se não conseguir 80-20, porque a sua alimentação é 100% ultraprocessados, fast food, enfim, então vamos tentar fazer um 50-50. Vai fazendo no passo que vocês conseguem. Lembra de fazer aos pouquinhos? Não precisa fazer drasticamente. Se você tem uma alimentação assim, né, totalmente junk foods, industrializados, muito açúcar, rico em gorduras, e tentar uma alimentação extremamente saudável, sem saber temperar bem, sem fazer bem esse alimento, você não vai sustentar, você não vai aguentar e vai falar mal de novo da alimentação com cara de saudável e nunca mais vai querer se aproximar dessa possibilidade. Então, a gente tem que fazer aos poucos, para dessensibilizar nossas papilas gustativas e também não ativar tanto o nosso sistema de recompensa através da comida. Lembra que eu falei para vocês, né, do sistema de recompensa? Então, esse sistema, ele tá... Se eu não falei, gente, qualquer coisa aqui, me falem, porque aí eu explico o que é. O sistema de recompensa do nosso cérebro também ele é motivado pela comida. O prazer que ela me traz me faz com que eu escolha alimentos que são palatáveis, principalmente a combinação de gordura com carboidrato. Então, quando a gente pega um pão doce, quando a gente pensa em chocolates que tem lá um biscuit no meio, quando a gente pensa em frituras, onde tem uma massa, né, um pastel, enfim, esses alimentos, eles trazem ainda mais essa questão, né, do prazer que a gente sente quando a gente consome eles.
E a gente fica motivado a comê-los porque a sensação de comer esses alimentos é muito prazerosa, tá? Então, a ideia é a gente olhar para isso com consciência de que, às vezes, a gente está querendo ganhar alguma recompensa nesse processo. Ou a gente está buscando esses alimentos para a gente ter essa sensação de prazer, mas não olhar para os buracos e as faltas que esse alimento está tampando. Porque às vezes a gente também tem no comer emocional e quando tem alguns tipos, né, de transtornos alimentares, essa questão da fuga, né, o alimento ser uma forma de fuga, tá? A Regiane colocou assim: eu cresci detestando peixe, só porque minha mãe não gostava e falava mal. Quase 40 anos depois, após casar e meu marido gostar muito, experimentei e hoje é a carne que me agrada mais. Tá vendo? Às vezes são falas que a gente ouve durante a nossa infância. Pode não só ser dos nossos pais, mas às vezes de um coleguinha da sala, das pessoas que realmente estão mais próximas. Ou de alguém que você ouviu nas redes sociais, que você super segue, super se identifica, e aquilo ali virar uma crença. Então, cuidado, lembra que eu falei que conhecimento, ao mesmo tempo que ele é libertador, ele pode aprisionar a gente. Então, quando a gente recebe uma informação, sempre duvide dela. A dúvida é a melhor maneira de você combater crenças que vão te limitar de alguma maneira, e isso vai fazer com que talvez você se afaste de coisas que sejam boas para você. E se aproximar dessa questão do se abrir. Na alimentação, eu acho incrível a gente se abrir às várias possibilidades e realmente perceber, né, o que gosta e o que não gosta. Eu, por exemplo, sou vegetariana. Então, por muito tempo na minha infância, eu era obrigada a comer carne e eu não gostava. Eram poucas as carnes que eu realmente gostava. E aos poucos eu fui entendendo, né, alguns outros aspectos do vegetarianismo. Eu sou uma pessoa que sou, né, louca por animais e quando eu sabia de onde, quando comecei a ver de onde vinha a carne, eu tive um trauma de infância com meu avô, ele matou um porco e eu ouvi, né, o porquinho morrendo. Aquilo me fez criar, sim, né, uma ideia, né, de que eu poderia contribuir, né, para que essa violência não continuasse. Mas veja que tem um aspecto filosófico por trás. Existe uma filosofia que me motivou a largar a carne em dois momentos. Eu, de novo, sou vegetariana agora. Mas isso não quer dizer que lá na frente, talvez, sei lá, um dia me dê a louca e eu queira voltar a comer carne, né? Então, também não ser tão inflexível, né? Mas entender as suas escolhas, né? Você fala assim, ah, Ana, mas você não gosta de nenhuma carne? Algumas poucas, não sei, hoje eu não sei, faz muito tempo que eu não como nada. Mas talvez uma outra, assim, se eu ver, eu vou, talvez, ficar meio atentada, né? Então, minha avó fazia uma carne de porco maravilhosa, se ela tivesse vivo e fizesse, talvez eu, né, facilmente comeria. Mas é sobre isso, gente. Cuidado com as informações, as crenças que vocês têm sobre alimentos, para isso não te afastar de ter uma alimentação mais saudável. E agora pensando na qualidade dos alimentos, tá? Então, no comer saudável, o que eu sugiro para vocês como leitura, porque não vai dar para falar tudo aqui hoje. Primeiro, o Guia Alimentar Brasileiro. Ele é considerado um dos melhores guias, né, do mundo. E ele traz informações não só sobre qualidade, né, dos alimentos, ele vai falar o que é o in natura, o minimamente processado, ultraprocessado, enfim. Mas também ele vai trazer outras coisas que são importantes no contexto da alimentação. Inclusive o comer consciente, que esse, né, mindfulness e o mindful eating, ele está lá no guia, né? Do prestar atenção no ato de comer. Então, eu coloquei para vocês lá no material. Tentem buscar um ambiente realmente tranquilo para comer. Ah, eu só tenho 10 minutos, Ana. Tudo bem. Esses 10 minutos você coma com qualidade, com presença. Tenta não ter estímulo junto, né? Não tem para que você comer e ver TV ao mesmo tempo, mexendo no celular, não faz sentido, né? Você não vai conseguir nem sentir direito o sabor da comida, nem vai prestar atenção na sua saciedade, né? E vai comer talvez muito mais do que precisa. E talvez não vai nem conseguir, né, fazer o direito às coisas ali. A sua atenção vai ficar tão dividida que você vai fazer as duas mais ou menos. Ou, de repente, a sua atenção vai ficar muito mais no celular e vai tirar totalmente a sua percepção, né, de fome e saciedade enquanto come. Tá? Então, assim, no guia alimentar vai falar, por exemplo, para você buscar de produtores locais, comprar, né, o alimento deles. Você vai estar favorecendo esses mini produtores, vai ajudar a economia local, né? E isso tem a ver, então, assim, comer também é um ato político. Isso também faz com que a gente possa pensar, né, em outras questões que vão além da comida, né?
Então, impactos ambientais, sustentabilidade, enfim. Então, eu recomendo muito o guia. Ele é um pouquinho longo, mas vale a pena. Isso vai fazer com que você crie mais consciência, mais informação, informação validada por muitos experts, né? Então, tá ali com base, né, no que a OMS preconiza de saúde, tá com base, né, no Conselho, né, Nacional de Nutricionistas, e, enfim, né, a medicina, todos apoiam esse material. E, como eu falei, é considerado um dos melhores do mundo. Então, assim, se tiverem oportunidade, leiam. Eu coloquei quase tudo naquele e-book, mas eu recomendo, assim, porque às vezes tem algum ponto ou outro que não foi, né, destacado. Não, aqui eu já coloquei também o comer presente, sem as distrações. Então, eu super recomendo. A pessoa falar, eu vi alguém falando no grupo, teve 2 pessoas, de estar com a TV, né? Isso já está muito no automático. Então, veja que é um hábito que foi formado ao longo da sua vida. Talvez você já cresceu com essa ideia de sentar à mesa e TV ligada, né? Na sua casa sempre foi assim. Mas você já sabe que isso não faz bem, porque tem distração, você come muito mais. Então, como eu quebro esse automatismo? Se eu ainda moro com essas pessoas, como mudar esse comportamento? Elas não querem topar fazer isso junto comigo. Então, você vai ter que encontrar a sabedoria de, peraí, eu sento junto a eles, mas tento focar só na alimentação e não olhar para a TV, porque sim, você consegue direcionar a atenção em ambientes com barulho, né? Você consegue trabalhar num ambiente onde tem várias pessoas trabalhando e focar no seu trabalho. Mas isso precisa de um nível de atenção muito grande. E é isso, né, que eu estou trazendo agora, é totalmente o mindfulness, tá? Então, sempre vou estar falando do mindfulness aqui, sempre recomendando que vocês possam, em algum momento, fazer, né, o programa, caso alguém não tenha feito ainda, porque essa é uma habilidade que a gente treina, né? A gente se distrai muito facilmente. E quando você treina isso, em qualquer lugar, você vai encontrar paz, até em ambientes barulhentos, tá? E, né, a distração, como eu disse, além de ela tirar sua atenção, né, do que você está comendo, da percepção de fome e saciedade, ela também pode, né, ser estressante dependendo da distração, né? Então faz de conta que você está mexendo no seu celular e vê uma notícia ruim, ou vê algo que você não queria ver, então vem uma emoção junto, e aí você está comendo. Ah, isso não vai cair bem, concorda? Né? Esse mal-estar, né, vai ser inserido no ato de comer e você vai sentir algum impacto, né, de alguma maneira. Além disso, gente, esses pontos que eu estou trazendo, eu estou falando assim, né, bem resumidamente. Cada tópico desse, se a gente fosse abrir uma aula para isso, nossa, teria coisa para caramba para falar, tá? Cuidar da saúde intestinal, nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, vocês já devem ter ouvido falar do eixo intestino-cérebro. Então, há muita comunicação desses dois órgãos, tá? E uma comunicação muito significativa, né, de neurotransmissores que estão relacionados à nossa saúde e bem-estar, né? Então, a produção de neurotransmissores que são extremamente importantes para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, né? Como serotonina, por exemplo. Então, olha como é importante ter o intestino funcionando bem. E aqui, quando a gente fala de intestino funcionando bem, não é que você precisa evacuar todos os dias, como as pessoas acham que tem que ser. Claro que quando você consegue fazer todos os dias, a pessoa até se sente mais aliviada. É uma sensação, parece que, eu poderia até dizer, prazerosa, porque aquilo tudo foi, né, liberado. Mas perceba nos dias que você está mais constipado, intestino preso, com gases, enfim, como você fica? Você não se sente bem, né? E aí o termo até do enfesado, né? Então, assim, esse intestino tem que estar funcionando bem, tem que ter uma qualidade dessas fezes também. Depois eu vou mandar para vocês, me lembrem lá no grupo, da escala de Bristol. Qualquer coisa vocês podem jogar na internet, aí agora no Google aí, escala de Bristol. E essa escala vai mostrar, né, os tipos de fezes, e a gente tem que estar entre o tipo 3 e 4, tá? Qualquer coisa eu abro aqui depois e mostro para vocês. Mas o 3 e o 4 já mostra que a qualidade das fezes está ok. A coloração também importa, né, dessas fezes, o odor também, né? Então, assim, o cocô, ele tem, né, tipo, uma característica, né, de um marronzinho ali. Se ele tiver muito claro, se ele tiver esverdeado, se tiver com uma cor muito fora do habitual, a gente tem que prestar um pouco de atenção, né? Então, as fezes falam muito de nós, né? Por isso que
dependendo do contexto, quando a pessoa busca o médico, ele vai falar, não, vai fazer o exame de fezes, precisa saber o que tem aqui, né? Se a gente tem parasitas, os parasitas, né, os vermes, enfim, eles podem falar muito sobre coisas que a gente está tendo e que não está fazendo bem para a gente, né? Nem todos necessariamente ficam só ali, né, no intestino, mas boa parte está ali. Então, é importante que a gente faça essa varredura para entender o que está acontecendo nesse intestino, né? Desde, de repente, parasitas que podem trazer doenças, que podem fazer com que prejudique a absorção de nutrientes, como também da colonização das bactérias que a gente tem no intestino. Então, a gente tem bactérias que são boas e as que são ruins. Vamos falar dessa maneira, mais leiga. E a gente precisa ter uma harmonia dessas bactérias. Quando as bactérias ruins estão em excesso, isso não é bom. Aí a gente começa a ter quadros que talvez você já tenha ouvido falar de desbiose, né? Então, você começa a, talvez, perceber um odor mais característico, mais forte, né, das flatulências, um aumento dos gases, a distensão abdominal. Então, como que a gente melhora essa saúde intestinal? É via alimentação, via exercício físico, boa qualidade de sono, tentando trabalhar a saúde mental e emocional também, porque é via de mão dupla. Você ajustando um, o outro vai melhorando, e a gente tem que fazer o balanço desses dois, aí a gente tem que encontrar um equilíbrio. Então, principalmente na alimentação, o que que você precisa comer? Precisa, que eu digo assim, né, gente? Claro, não estou falando, não, vocês são obrigados a comer. Mas fibras são essenciais, mais água. Para formar o cocô do jeito que eu estou falando, a fibra ela é extremamente importante. Sem fibra para formar o bolo fecal fica muito difícil. Então, a gente precisa consumir as fibras. Aonde tem fibra, Ana? Frutas, verduras, legumes, com casca. Você consegue também nos cereais integrais. Algumas fontes específicas, uma delas que eu gosto, acho bem legal, é o psyllium. Alguns tipos de cereais, tipo aveia. Então, assim, esses alimentos, eles contêm alto teor de fibra. Então, vocês podem depois jogar na internet, eu posso mandar o material para vocês. E quando a gente tem uma boa quantidade de água no corpo, a gente está bem hidratado, ele começa a formar esse bolo fecal, ou seja, junto ao resto que o corpo vai desprezar, depois que passou pelo estômago, que, né, fez a digestão, que quebrou aqueles alimentos, depois o ácido que está ali no estômago, fez todo esse serviço aí, ele vai para o intestino, onde vai absorver. Se o nosso intestino não estiver funcionando bem, se ele tiver algo que a gente chama de permeabilidade intestinal, leaky gut, o que é isso? É quando as nossas microvilosidades, que é isso, né? As paredes do intestino, elas têm como se fossem ondinhas assim. Elas, dessa maneira, tá, gente? Elas começam a ficar mais abertas, mais permeáveis e vai entrando moléculas, vai passando coisa que não devia. E também, quando o intestino está bagunçado, com muitas bactérias ruins, elas começam a fermentar os subprodutos que vão sendo liberados ali naquele intestino para evacuar. Então, vai absorver os nutrientes, né, do que foi lançado para o intestino. Então, tudo que é nutriente que o corpo precisa vai puxar. Talvez nem tudo, porque se o intestino estiver ruim, ele não puxa, tá? Se tiver essa bagunça intestinal, ele não vai conseguir absorver os nutrientes bons. Então, o que vai acabar puxando? Vai puxar moléculas grandes de coisas que talvez a gente não precise no seu corpo. As toxinas, né, vão entrar, vai entrar, às vezes, moléculas muito grandes, né, de nutrientes que a gente chama aí de macronutrientes, em proporções que talvez não são adequadas. Então, o que acontece? Vira uma zona. Então, assim, eu estou falando muito por cima disso, que vocês não precisam entender sobre isso. Mas, basicamente, é isso que acontece. Então, quando a gente pensa no intestino, a gente está pensando em cuidar com boa alimentação e água, tá? E probióticos, prebióticos, Ana. Isso é o tipo de coisa que também vale a pena, né? E prebiótico, probiótico, a gente encontra tudo na alimentação. A gente não precisa suplementar necessariamente. A suplementação só vai ser necessária a partir de um momento que a gente está trabalhando esse indivíduo e ele está tendo algumas complicações desse intestino ou alguma outra área do nosso corpo, ou alguma outra necessidade, que a gente sabe que talvez certos tipos de cepas, ou seja, né, esse boom aí de bactérias, vai ajudar e beneficiar de alguma forma. Mas é muito complicado trabalhar a questão do intestino.
O ideal é primeiro a gente tentar trabalhar com a alimentação e depois entrar com suplementação. Nunca tomar uma suplementação quando o intestino já está muito bagunçado, porque primeiro que tem que ter muito entendimento, né, das trilhões de bactérias que existem no nosso intestino. E segundo que às vezes pode piorar ou agravar o quadro. Então é importante buscar aí um nutricionista, um médico que entenda bem, tá? Para fazer essa modulação intestinal. Já falei da água, né? A água é extremamente imprescindível. Ah, Ana, eu não gosto de água. Aí eu fico pensando, água não tem sabor, né? Mas a pessoa fala que não gosta. Então, peraí, mas vamos explorar isso um pouco melhor. Algumas pessoas falam assim, ah, mas eu me sinto muito cheia. Vai bebendo aos poucos, ou vai colocando algum tipo de sabor na água, porque a água ela é extremamente importante. Primeiro, porque a gente é constituído boa parte de água, né? E as reações metabólicas do nosso corpo, elas dependem da água, né? E o intestino, com certeza, né? Senão não forma esse bolo fecal. Então, se uma pessoa ficar muito constipada, faz aquele cocôzinho de cabritinho uma vez por semana, é a água que está faltando, tá? Ah, minha pele está muito seca. Pode ser falta de hidratação também, água também, né? Não é só água, às vezes é gordura que está faltando na pele, outras coisas, mas assim, água é extremamente importante. Ah, eu não gosto de água. Então, tenta, né, se abrir para ver se é realmente algo relacionado à água. O fato da temperatura da água, às vezes não gosta de água à temperatura ambiente, gosta de água gelada, ou coloca um saborzinho nessa água, de repente coloca ali umas gotas de limão, folha de hortelã, gengibre ou uma fruta, dá sabor à água, porque aí você vai estar ingerindo com um saborzinho. Então, tentar buscar maneiras. Ah, Ana, e suco, chá, café, essas coisas não tem água? O próprio alimento? Tem água. Mas eu ainda acho que vale a pena você tomar só a água, sem nada junto a ela. Ou no máximo saborizar. Eu dei para vocês aí a missão desde o início de todos os dias de manhã tomar um copo de água logo quando acorda. Porque a gente fica muito tempo sem, né, tá se hidratando. Eu não sei se vocês já estão fazendo, mas assim, lembra de que você precisa de um gatilho que te lembre, né, do comportamento novo que está criando. Então, coloca uma jarra do lado da sua cama, lá onde você escova os seus dentes, um local que você possa ver e lembrar de beber água. A Jai trouxe até no grupo as garrafinhas que ela está colocando para poder beber mais água. Isso é legal. Ela, ao olhar, ela lembra, opa, deixa eu beber água. Às vezes tem gente que coloca despertador, tem gente que coloca post-it, enfim, cada um vai encontrar seu jeito. Mas tentem realmente, né, fazer isso porque o seu corpo precisa. E quando eu sei que eu tenho sede, né? Porque às vezes as pessoas comem o tempo todo e às vezes não é fome que ela tem. O que ela tem é sede. Então, o que eu recomendo, às vezes, quando você sente que é uma pessoa que belisca muito, que fica toda hora comendo, toma água antes, toma um copo de água, né? E vê se realmente é fome. Tem um teste que a gente faz, às vezes, com garrafinha, né, de água. Né? Você pega uma garrafa de 500 ml, e se for fome, né, você consegue fazer o quê? Bebe água e vê se vai tudo. Às vezes é só realmente sede, ou preencher mesmo, assim, mas não é bem fome. Que, assim, peraí, eu deixo uma garrafa do... Ah, já leio aqui, Paty. Porque às vezes a gente acha que é uma questão de fome, mas, como eu falei, ou é sede, ou, de repente, uma vontade de comer. A vontade de comer algo específico tem a ver com comer emocional. Então, às vezes, se beber água, já vai falar para você, ah, eu não consegui nem beber um terço dessa garrafinha. Então, você já descarta que possa ser fome, porque o seu estômago tá cheio. Então, você, né, tá ali fazendo uma experiência só para confirmar uma hipótese. Nossa, eu acho que não é bem fome que eu estou sentindo agora. Então, com um alimento muito específico. Eu quero comer chocolate, não é outra coisa, é chocolate. O comer específico, gente, tem a ver com comer emocional, tá? Aqui é a parte que eu deixo uma garrafa do lado da cama. E minha mãe, para me ajudar, deixa garrafinhas cheias de água na mesa da cozinha e isso me faz beber mais. Ótimo, Paty. É isso mesmo, gente. E vocês vão ver o quanto de qualidade vocês vão perceber nas fezes e em vocês também, de disposição e outras coisas que você vai notando com o tempo. E aí, evitar industrializados, excessos de açúcares e gorduras saturadas. Ah, e onde que tá essas gorduras saturadas, Ana? Eu nem coloquei a trans, que a trans é proibida no Brasil, mas ainda existem alimentos industrializados com gordura trans, principalmente em cidades menores, que o pessoal às vezes usa, né, para dar mais sabor ao alimento. Gente, se tiver trans, não chega nem perto. Isso, sim, eu poderia falar que é um veneno, né?
Então, tentem cair fora disso. Algumas coisas a indústria fez para acabar com a saúde do povo, né? Uma foi a gordura trans, e tem uma que talvez algumas pessoas vão ficar decepcionadas. Esse é meu olhar, e também, claro, com o olhar da nutrição, mas eu acho que foi uma das causas que mais prejudicou o mundo inteiro, que mais também afetou a questão da obesidade, que é o refrigerante. Então, por quê? Porque refrigerante tem muito açúcar. Ah, mas o zero. Mas tem química também, né? Então, enfim. Você vai falar assim, qual que é melhor, né? Tipo, o que tem açúcar ou o que tem a química? De verdade, eu já nem sei. Porque quando a gente fala das químicas que tem hoje nos industrializados, a gente está falando de um monte de coisa que a gente não tem ideia de onde que é, de onde que veio. Então, assim, quando você vê coisas que você não sabe o que significa, pensa que você está colocando um monte de aditivo químico, conservante, coisas que não são naturalmente vindas da natureza, e isso vai para o seu corpo. O seu intestino, ele não gosta dessas coisas, né? São toxinas que não ajudam o seu intestino a funcionar bem. E esse excesso de açúcar também não é bom. Então, assim, de verdade, eu nem sei se tem uma coisa que possa ser melhor aí. Mas, se você gosta, tenta consumir com parcimônia, né? Tenta consumir realmente, assim, de uma maneira bem sábia. Às vezes, colocando mesmo, assim, eu sei que a alimentação talvez não fosse bom colocar regras, mas eu acho que certas regras são boas, porque colocam uma certa ordem, colocam um limite para a gente. Então, estipular, talvez, assim, durante a semana, eu vou tomar 2 vezes na semana, ou se eu tomo uma garrafa por dia, vou começar a tomar meia, ou 2 copos, quem sabe um dia um copo, fazer de forma gradativa, tá? Mas para ir dessensibilizando. Não precisa ficar fazendo promessa, gente, vou ficar um ano sem, de repente, quando volta faminto, né? Não, coloca como um projeto mesmo de vida e saúde. Isso aqui eu sei que não é bom, isso aqui está relacionado a ganho, né, de gordura, isso tem não só essa questão, né, das pessoas estarem mais obesas, mas tem impactado em saúde também, em muitas doenças. Então, assim, pense nisso para que você reavalie, né, se não é melhor, ao invés de repente tomar um refrigerante, tomar um suco. E quem sabe um dia, em vez de ser suco, ser a fruta com as suas fibras e tudo mais. É tudo um processo, tá? Mas aqui é o único ponto que eu falo assim, isso aí para mim, gente, eu nunca gostei desde pequena. Eu não gosto de coisas borbulhando muito, não gosto, por exemplo, de champanhe, de espumante. A única coisa que eu ainda bebo assim, e às vezes é água com gás, limão, sei lá, tipo um refrigerante, mais ou menos, não é bem, né? Mas é assim, muito esporadicamente. A água com gás faz mal, Ana, é a mesma coisa que refrigerante? Não é a mesma coisa que refrigerante. Podem então, beber tranquilamente, tá? Não tem nada a ver com refrigerante. Mas é para vocês entenderem que a gente precisa também entender o que cai bem para a gente. Desde pequena eu já não gostava da sensação das bolhas e o sabor também não me agradava. Não é uma coisa que eu falava, nossa, como isso aqui é gostoso, né? Um dia desses, não, um dia desses não, já faz alguns anos. Colocaram no copo para eu experimentar Coca-Cola e era uma brincadeira, estava vendado e nossa, na hora que eu coloquei na boca eu nem lembrava mais sabor de Coca-Cola, mas foi horrível, né? Tipo, para mim foi uma coisa horrível essa que eu tô tomando. Aí depois eu descobri que era Coca, mas eu nem lembrava, né, do sabor. Então, assim, o ponto é, quando eu era adolescente, eu consumia isso absurdamente até uma certa fase, até meus 13 anos. Mas por conta do quê? Do contexto da casa. Então, eu tomava porque minha mãe entuchava, ela sempre gostou muito de Coca-Cola. Então, eu forçava meio que a tomar o negócio ali, que era algo que eu não gostava. Então, alguns padrões eu fui quebrando lá pelos meus 13 anos. Mãe, eu não gosto de carne. Mãe, eu não quero refrigerante. Aí teve outras coisas que ela falou, isso aqui você não vai parar de comer, né? Porque eu já não queria comer legumes, né? E ela falou, o que que é isso? Vai comer o quê? Aí a minha vida era basicamente assim, industrializada, tipo chocolate, bolacha, salgadinho, fast food, e foi o que aconteceu comigo, né? Eu fiquei muito nesses alimentos, comia arroz e feijão, comia, mas assim, eu trocava facilmente a comida por um pacote de bolacha Bono. Eu era dessas, tá? Então, assim, eu comia a comida, porque às vezes minha mãe colocava como condição, só vai comer, né, o biscoito se você comer toda a comida. Então, assim, gente, veja que é todo um processo que vai acontecendo, eu fui fazendo aos poucos. Então,
quando eu comecei a diminuir os biscoitos, o que eu gostava muito era bono de doce de leite e passatempo. Porque meu pai ele trabalhava nesse trem, então esses eram os biscoitos que tinham mais em casa. Eu fui trocando por depois, né? Teve aquele momento de bolacha Maria, água e sal. Aí eu falei, nossa, elas não me agradam tanto, mas foi um processo que eu aprendi na época com o médico e tal. Mas depois eu fui tentando os cookies. Aí fui vindo cookies integrais. Aí depois eu vi que já não precisava mais dos cookies integrais. Aí eu comecei a consumir mais frutas. E conforme eu fui fazendo essas pequenas mudanças, o que eu percebi incrivelmente foi a mudança, não só física, mas na minha pele. Se você pegar foto de mim de quando eu era mais nova, eu tinha muito milhinho na testa, nascia muita espinha, melhorou assim a saúde do meu cabelo, da minha unha, a pele também. Então, assim, olha quantos impactos, né? Eu estou trazendo alguns estéticos, e isso sem falar os de saúde, né? Esses, então, nem se fala. Então, eu quero que vocês reavaliem essas questões na vida de vocês, tá? E conforme vai tendo um insight, faça sentido, anotem aí, tá? E a ideia é que vocês construam uma relação com a comida, não apenas pensando na sua saúde, mas na sua família. Porque, afinal de contas, seus filhos aprendem através de vocês. Para quem são pais aí, ou quem pensa ser pai ou mãe lá na frente, pensa nisso, quando você for construir uma família. Porque essas crianças, elas não sabem, né, disso. Elas estão aprendendo. Então, na gestação, já tem, sim, impacto do que você come na formação desse bebê. Completamente. Então, sim, a gente acaba, né, carregando esse fardo um pouco, essa responsabilidade. Algumas mulheres já se sentem culpadas. Eu não quero que a mulher se sinta culpada, porque às vezes é uma questão que vai muito além, né, da força de vontade dela. Mas que isso traga um pouco de consciência para que não faça uma gravidez comendo loucamente. O que a gente vê hoje nos casos de gravidez dos tempos atuais é muito casos de mulheres se tornando pré-diabéticas, com pressão alta, tendo bebês giga, né, que é o grande, e esses bebês grandes já têm ali, vamos quase dizer, um confinamento na vida deles de serem mais obesos, né? Não quer dizer que é determinante, ela pode sim, né, trabalhar a sua saúde para mudar esse quadro, mas ela vai ter muito mais dificuldade, né? Então, a gente já vê muitas crianças com sobrepeso, com obesidade. Então, não é nem por uma questão estética, gente, é questão de saúde, né? Porque a obesidade, em alguns casos, está relacionada, sim, a outras doenças metabólicas. Tem pessoas que são obesas e têm a saúde linda, não tem nada, mas quando a gente fica só no aspecto, às vezes, de doença, a gente esquece também de outros aspectos importantes, como a funcionalidade. Por exemplo, essa pessoa, talvez, se ela não for ativa, porque a gente também vê obesos ativos que têm super disposição, que tem, né? Mas a gente vê aqueles obesos sedentários que não conseguem caminhar até a esquina. Aquelas pessoas que, de repente, se tiver um incêndio, ela não consegue sair do lugar porque ela não tem força. Então, a gente tem que pensar nessas outras, né, situações. Então, sim, a forma como você tem a relação com a comida vai chegar até seus filhos de alguma maneira. Não fiquem criando também seus filhos com ideias muito, assim, restritivas, não pode isso, não pode aquilo, porque isso também vai sendo um agravante para essa criança na relação comportamental com o alimento. Às vezes, trazendo transtornos alimentares. Tem pais que fazem muita pressão para o filho, às vezes, ser magro, que não pode engordar, e isso traz um impacto absurdo quando a gente recebe um paciente desses na clínica. Porque essa pessoa, ela não tinha uma referência saudável de alimentação, ela já recebeu a informação meio contaminada. E aí você desconstruir isso, criar algo mais saudável na relação com a comida é bem complicado. Então, assim, o importante é criar um equilíbrio, né? Não fazer com que o alimento seja proibido, mas talvez não ter tanto desse alimento dentro de casa. Oportunamente, ao sair no fim de semana, vai, tudo bem comer, né, com os filhos ali, vai no McDonald's e tal, mas você vai ver que se você tiver uma alimentação boa, base boa, em casa, talvez seus filhos nem vão querer esses tipos de alimentos, tá? Claro que no momento ele vai conhecer, talvez alguns vão gostar muito, não dá para dizer é assim ou assado, mas o que tem que se visto é que as crianças que até os 2 anos de idade recebem uma alimentação com base nas premissas do guia alimentar, de não entrar com açúcar, de temperos, de industrializados, refrigerante, enfim, essas crianças têm um desenvolvimento muito bom.
e elas não têm a tendência de comer loucamente alimentos ricos em açúcar, enfim. Então, eu acho que é importante destacar isso para vocês, tá? Aqui, só para vocês saberem, né, que doenças crônicas não transmissíveis, que as pessoas não se importam tanto às vezes, tem tudo a ver, na verdade, com alimentação, né? Então, doenças cardiovasculares, diabetes, esteatose hepática, gordura no fígado, doenças todas do intestino, doenças renais, doenças autoimunes, às vezes, quando a gente pensa, por exemplo, em alguma alteração da tireoide, tem a ver com alimentação. Na verdade, tudo no seu corpo tem um impacto da alimentação, além, né, do estilo de vida. Então, quando a gente fala em alimentação e estilo de vida, estou falando de prática de exercício, cuidar da saúde mental e emocional, tudo impacta, gente, tudo. A quantidade de horas que você dorme, a hora que você vai deitar, a hora que você vai acordar, os níveis de estresse, de ansiedade, isso tudo vai trazer um impacto. Então, a gente tem que começar a pensar nas doenças crônicas não transmissíveis, porque essas vão, sim, trazer um grande problema para você lá na frente. E elas podem ser muito bem tratadas com alimentação e estilo de vida. Quantas pessoas que conseguiram mudar o quadro de doenças cardiovasculares, diabetes, né, do tipo 2, gordura no fígado, melhorou a relação com doenças do intestino, enfim, com alimentação e exercício. Vocês vão ver muitos casos. E muitas vezes as pessoas mudam na dor. É quando vem o negócio, bate forte, que você fala, nossa, agora eu preciso mudar. E o que eu quero estimulá-las é vocês não precisarem passar pela via da dor, e sim pela via do amor, de cuidar, porque seu corpo é seu templo sagrado, é ele que vai fazer tudo por você nessa vida. Então, cuidem bem dele, né? Porque é ele que vai te permitir realizar seus sonhos, de você criar uma família, de você conquistar seus objetivos. Então, pensem bem a respeito, para que você possa fazer esse movimento dentro de você inicialmente, e quem sabe as pessoas ao seu redor. Se o seu ambiente tem mais pessoas que têm um estilo de vida não muito bacana, e você é o único que está tentando mudar, ainda assim, tenta focar no seu, tenta criar o seu micro-universo dentro desse ambiente, né, podendo fazer suas escolhas. Conforme você vai mudando, as pessoas vão se inspirando em você. Pode ver, vocês estão aqui porque provavelmente vocês viram em mim uma pessoa que tenha essas características, ou porque eu tenho conhecimento. Mas o ponto é, se você quer mudar e ver uma pessoa que está nesse caminho, você vai olhar mais para ela, você vai prestar atenção no que ela está fazendo, para você aprender com ela, tá? Então, assim, seja essa pessoa a inspirar, né? Hoje eu vejo que eu faço esse movimento dentro da minha casa. Eu mudei muito as coisas que meu marido comia por inspiração e não por forçação. Então, ele reduziu drasticamente o consumo de carne, ele come mais vegetais, legumes que ele não comia, ele come mais frutas. Então, assim, a mudança dos exames dele é significativa. Até a tireoide dele, que estava totalmente bagunçada, eu estou conseguindo ajudar através da via da alimentação. Então, veja a importância da alimentação, tá? Hoje, meus pais, a minha família, também está fazendo mudanças de hábitos alimentares do estilo de vida, fazendo mais exercício. Os meu sogro e minha sogra, a família, né, por parte, né, do meu marido, amigos. Então, assim, olha o poder que a gente tem de influenciar as pessoas. Às vezes a gente nem se dá conta que está fazendo isso. Então, pense nisso, para que vocês também sejam esse meio, tá bom? Aí, qual dieta que afinal funciona, Ana? Bom, primeiro falar que dieta está relacionado a um estilo de vida, a uma rotina, né? Então, é uma filosofia, né? Vamos assim dizer. E o que funciona é aquela que você consegue sustentar. Porque se você não consegue sustentar, pronto, já não funcionou. E aquela que também não te faz sofrer e não te faz sentir culpado. Por isso que se você come e já vem culpa, sofrimento, talvez aquilo ali também não te valha, né? Alguma coisa que não está legal. Quando isso acontece, a gente tem que tentar sondar para ver onde que está falhando aí. Se é uma alimentação que tem muito açúcares industrializados e você se sente culpado, quer dizer, você está comendo uma coisa que você gosta, que te dá prazer, então você fala, não, isso aqui, mas depois você sente a culpa, então algo não está legal. Talvez não é só o alimento que você está comendo. Às vezes pode fazer parte da sua vida esses alimentos, mas é a quantidade, essa excessividade. Então, o ponto é trabalhar esse comportamento, né? Se eu não consigo sozinho trabalhar uma compulsão alimentar, por exemplo, então eu vou ter que buscar a ajuda de outros profissionais.
Então, gente, não descartem a ideia, se você tem características, né, de uma compulsão alimentar ou de algum outro transtorno alimentar, busque outros profissionais. Qual que é a equipe mais indicada? Então, um nutricionista, principalmente que tenha, né, um olhar comportamental, um médico psiquiatra para fazer o correto diagnóstico, né, do que você está, né, vivendo, e também um psicólogo, tá? Você vai precisar desses três, pelo menos. Claro que você vai ter que fazer exercício físico e tudo mais, mas assim, esses três que vão trabalhar aí para entender o que está acontecendo de fato. E às vezes a medicação será necessária, tá? Então, não confundo. Às vezes as pessoas falam, eu tenho compulsão alimentar, mas ela nem sabe o que ela está falando, porque a compulsão alimentar, gente, é um quadro, né, de uma doença que, na verdade, como ela se caracteriza? É um grande volume de comida que você come em curto espaço de tempo. E isso vai se repetindo, né, pelas semanas, e tem uma frequência de dias. Então, a compulsão alimentar, ela é uma doença e não é um caso de exagero alimentar. Exagero alimentar, por exemplo, eu fui no rodízio e comi muito, fiquei aquela sensação super cheia. Outra coisa é impulsão alimentar, né? Você fala assim, eu vou comer, sei lá, 3 bis, e aí come a caixa inteira, né? Você fica aquela impulsividade, assim. Então, são coisas diferentes. Essa frequência é a maneira como você come que vai determinar um pouco o diagnóstico, tá? E assim, tem outro ponto que eu quero falar para vocês aqui, é que isso a gente fala muito nas abordagens de Mindful Eating, mas assim, não pelo termo dieta, porque como eu falei, às vezes tem uma alimentação ultraprocessada, ela é a sua dieta, ela é a sua alimentação. A gente ouve falar da dieta da alimentação brasileira, que é o arroz, feijão, a carne, os ovos, tal. E a gente ouve da dieta mediterrânea, que é ali da região, né, da Europa que fica Portugal, Itália, França, e a gente vê alimentos que que são mais ricos em gorduras, vegetais, cereais. Então, assim, o que pega quando o pessoal fala em dieta? As restrições. Então, as dietas restritivas, e eu falo restrição, não é só, né, calórica, mas às vezes de alimentos mesmo. Restringiu de você um alimento que você super gosta, que é o chocolate. É óbvio que você vai ficar fissurado por aquilo e em algum momento você vai se esbanjar nele. Então, elas não funcionam 95% das vezes, essas restrições. A curto prazo, elas até emagrecem a pessoa, mas depois essa pessoa reganha o peso ou ganha mais peso do que quando começou. Então, preste um pouco atenção nisso. Se você come de tudo, mas não tudo, que é o que a Sophie Deran fala, ou seja, se você tem um pacote de bolacha e você consegue comer 2, 3 e satisfaz com isso, pronto, você já conseguiu a sabedoria e o equilíbrio alimentar. Você não precisou restringir e você comeu quantidades ideais que não vão te engordar, que vai trazer também um contexto de alimentação saudável, tá? Mas é essa sabedoria que a gente tem que tentar um pouquinho pensar. Eu percebi que eu comi a bolacha, né, de forma mais presente e eu notei que eu nem gosto tanto dela. Perfeito. Você não precisa mais comer. Né? Você não precisa mais ter esse alimento na sua casa. Se ele não faz mais a diferença. Eu fiz teste com alguns industrializados, eu estou muitos anos sem comer industrializado assim, porque quando mudei, eu falei pro meu marido, eu gosto de uma alimentação mais saudável, assim, assim, assado. Nos meus pais eu como isso quando tiver. Porque lá sempre tem. Então, uns tempos atrás, eu fui experimentar sucrilhos. E ainda fui pegar um que saiu da Nestlé de churros. Eu falei, nossa, churros. Gente, quando eu comi aquilo ali, eu falei, que coisa mais horrorosa. Tipo assim, eu falei, nada me agradou. Aquilo ali não tem nada a ver com churros. Então, eu prefiro muito mais ir lá na barraquinha do tiozinho que faz os churros ali, que é farinha praticamente, o ovo. Tá tudo bem, é frito na gordura. Tem o doce de leite, que é, né, leite, né, feito ali, tal, de uma maneira mais condensada, tal. E aí eu falei, nossa, que horroroso. Então, assim, quando você dessensibiliza o seu paladar, você começa a sentir o real sabor das coisas. Então, isso é importante. A gente está com o paladar mais limpo nesse sentido, porque a gente começa a entender o que realmente é gostoso e prazeroso. Então, eu prefiro muito mais uma comida feita em casa, com bons ingredientes, que realmente vão realçar o sabor daquele alimento, usando boas fontes de gordura, usando temperos, condimentos, do que comprar uma lasanha congelada, cheia de química. Eu prefiro fazer meu molho, né? Fazer uma coisa realmente assim que eu sei o que está indo lá. Então, fica essa informação para vocês também, né? De se descobrirem mais na cozinha
e realmente fazer desses alimentos mais saborosos usando o poder da própria natureza, tá? E aqui, novamente, cuidando do intestino, né, por conta desse eixo aí, né, do intestino-cérebro. Então, já falei que tem impacto na saúde mental, então, ansiedade e depressão, sim, traz impacto no humor. Aqui um pouco dos alimentos que a gente vai encontrar, né, esses que são probióticos e prebióticos, tá? E também que vão ajudar nessa saúde intestinal, né? Então, aqui tem alguns tipos, então vocês podem tirar uma foto, então a gente está falando de frutas, verduras, legumes, grãos integrais, cereais, iogurtes, água, kombucha, kefir, alimentos fermentados, tá? E quando for o caso, né, a gente realmente manipula esses probióticos, prebióticos, tá? E aí, né, a pergunta que muitas fazem, então, como eu faço para emagrecer? Então, eu acho que antes de mais nada, a gente tem que pensar em saúde. Se o seu corpo não estiver funcionando bem, não tem como você emagrecer. Tem coisas, gente, que a gente tem que primeiro pensar assim: como que eu vou fazer um carro, meu, dar 120 ou mais, se ele tem peças que não estão funcionando? Ele não vai dar esse tanto de velocidade. Ele se quebra já antes. Então, primeiro esse carro tem que estar o quê? Ele tem que passar em revisão e tudo mais para poder pegar uma estrada e dar 120, 130, 140, sei lá o que for. Do contrário, esse carro não roda. E se ele rodar, vai rodar bem capengando. Então, assim, para você emagrecer, vamos pensar antes disso num passo anterior, que é a saúde. Como está a sua saúde? Com saúde, você vai ver que naturalmente o seu corpo já começa a desinflamar. Porque, gente, o corpo inflamado, e aí a inflamação pode vir de contexto de alimentação, pode vir por conta de cigarro, de álcool, enfim, de uma série de coisas do ambiente, e isso a gente vai sentir também na poluição, uma série de coisas que a gente às vezes nem se dá conta. Por exemplo, alimentos com muito agrotóxicos, alimentos com muitos hormônios, isso tudo está vindo para o nosso corpo e vai inflamar o nosso corpo de alguma maneira. Os industrializados. Então, a ideia é que a gente possa fazer um movimento em saúde. Eu tenho um amigo que é médico, já foi meu médico, ele falava assim: Ana, a pessoa que cuida da saúde, naturalmente, a estética é uma consequência. Se a sua saúde estiver ok, gente, tudo funciona bem. E aí você pode pensar num processo de emagrecimento sustentável e saudável, porque o seu corpo vai responder bem ao processo de emagrecimento. O que o nutricionista for fazer para te ajudar no processo de emagrecimento vai fluir bem. Só de vocês fazerem esses ajustes que eu estou falando, seu corpo vai começar a desinflamar e você vai começar a emagrecer também. Vai fazendo de forma paralela até. Então, quando uma pessoa tem diabetes, quando ela tem alguma doença cardiovascular, né, dislipidemia, colesterol alto, triglicérides alto, enfim. Essas pessoas, quando começam a tratar a saúde por via da alimentação, isso eu não estou nem considerando medicação, vai vendo que ela vai mudando, o corpo dela vai desinchando, ela vai emagrecendo. Por quê? Porque aquilo que ela tem no corpo é excesso e inflamação. Né? A gordura é um processo inflamatório. Doença é um processo inflamatório. Né? Então, às vezes, a inflamação ainda não é uma doença, mas ela pode vir a se tornar. Então, a gente tem que começar a desinflamar esse corpo, tá? Como eu falei aqui, né, quem cuida da saúde, estética é consequência natural. E, gente, a pressa é inimiga da perfeição. Né? Já falei, acho que milhões de vezes, não só aqui. Aqui não sei se eu falei tantas vezes, mas eu sempre falo. Querer alcançar o topo da montanha sem percorrer o caminho, gente, é a maior furada. Não adianta fazer o caminho curto, atalho. Não adianta ficar tomando o chá que emagrece, a pílula que emagrece, o remédio que emagrece, o que for, porque esse não é o caminho sustentável. Ainda não se achou o caminho que você possa sustentar de forma curta e rápida e aquilo se prolongar para o resto da vida. Até acho que um dia sim você vai achar alguma coisa que vai ajudar as pessoas a perderem esses excessos. Mas ainda não há nada que fala, esse aqui é a pílula do sucesso, tá? Então, cuidado. Todas as pessoas que vocês veem que teve mudanças, que eram obesas, que mudaram o corpo, ou que tem um corpo muito musculoso, ou um corpo que, sei lá, você considere bonito, se não for algo natural, que já é dela, porque tem muitas pessoas que são assim. Aí você vê aquela pessoa e fala, nossa, meu, o que ela fez? Às vezes você vê um profissional daquele jeito, ele sempre foi desse jeito. É da genética dele, é o corpo dele. Mas quando você vê pessoas que realmente mudaram drasticamente o corpo, aquilo ali tem constância, aquilo tem tempo, ali tem mudanças de hábitos, e aquilo ali tem um tempo considerável. A mudança não dá em um mês, eu já falei, a mudança corporal dura pelo menos uns 12 meses.
Então, reflitam sobre isso, tá? Essa pressa é que gera ansiedade, que faz com que, né, detone o seu processo. Porque se você não vê o resultado em uma semana, você já desencana de cuidar da sua alimentação e volta no ciclo vicioso. Você se rende a comer loucamente, comer o que for, para quer saber? Já que não deu certo, eu vou comer tudo. Aí vinha a síndrome do já que, né? Já que, na verdade, eu comi agora um Big Mac, eu vou comer batata frita, o sundae, mais chocolate. E aí você vai e come um monte de coisa. E aí vem naquele comportamento que eu gosto muito do Wesley, que é aquele psicólogo que eu indiquei para vocês, que é a soma zero, onde você faz bonitinho durante a semana, chega fim de semana, você detona, bebe loucamente, come doce loucamente, aquela conta nunca vai fechar. E às vezes ela vai até te engordar, dependendo do volume desses alimentos, tá? Então, para que a gente possa ter resultados, a gente tem que se manter um pouco mais fiel às nossas escolhas saudáveis, lembrando que os outros alimentos que não são tão saudáveis, eles também fazem parte de um contexto saudável, desde que a gente coma com moderação, desde que a gente encontre um equilíbrio, né? Então, não precisa comer pizza 3 vezes na semana, né? E eu falo pizza, que eu falo aquelas pizzas todas incrementadonas, né? Se você está falando de uma pizza que, sei lá, tenha lá atum, que tenha lá um matinho, uma rúcula, que tenha um queijo de boa procedência, não é um alimento ruim, né? Tem alimentos bons dentro daquela pizza, uma pizza de fermentação natural, sei lá eu. Agora, por exemplo, comer McDonald's todo dia. Até tem um caso de um cara que ele emagreceu comendo Mac todos os dias, ele só comia um Mac, acho que por dia. Mas e a saúde desse indivíduo, como que tá? A gente tem que pensar que a qualidade do que a gente come interfere na nossa saúde, seja pro lado bom ou pro lado ruim, tá? Bom, aqui o Mindful Eating, então, é uma abordagem onde a gente traz o Mindfulness no contexto de alimentação. Aí você fala assim, Ana, vale a pena fazer o Mindful Eating? Super vale, mas antes eu faria primeiro o Mindfulness, né? Eu acho que é uma sequência que vale bem a pena. Fazer o Mindfulness primeiro, depois o Eating. Também tem o protocolo de compaixão que eu recomendo. Mas o que é o Mindful Eating? Então, é um olhar para a alimentação, da relação que a gente tem com a alimentação, com a comida e o corpo. Então, vai envolver aspectos do comer emocional, né, de comer prestando realmente atenção aos nossos sinais de fome e saciedade. Se a gente come conforme esses sinais, e se não for uma pessoa onde os hormônios de fome e saciedade já estão bagunçados, isso pode acontecer, então, se você tem questões hormonais alteradas, talvez o Mindful Eating vai ser difícil para você, porque já está bagunçado o seu organismo. Vai ter que arrumar esses hormônios a isso antes. Mas se não for esse caso, esse protocolo funciona. Porque aí você vai perceber que vai comer menos, talvez. Que você não tinha tanta fome como você imaginava. Que você vai conseguir comer até a saciedade. Que aquele prato cheio de comida, talvez você não precisa comer aquele prato todo. E que não precisa jogar a comida fora. A gente pode guardar ela, ou de repente joga fora, libertador, porque aí você percebe a sabedoria do seu corpo falando, já deu, não precisa mais. E às vezes são esses pequenos ajustes que fazem toda a diferença. Quebra o automatismo, ou seja, você fica presente no ato de comer. Não é aquele comer por estar comendo e não presta atenção ao sabor, à saciedade. O comer sem culpa a gente trabalha também para tirar qualquer tipo de culpa, porque culpa, como nossas avós falavam, ela realmente pode engordar. A culpa, ela é estressora, ela ativa o nosso sistema de ameaça, que produz cortisol, cortisol inflamatório, que pode trazer mais gordura para o indivíduo. Para algumas pessoas, o cortisol tem um efeito oposto, mas geralmente são as pessoas que são magras. Então, olha quanta coisa está relacionada. Então, eu tenho bastante informação hoje, por isso que eu até falei, vou tentar resumir um pouco os tópicos, mas assim, o Mindful Eating, ele ajuda você também a parar com essa ideia de alimentos proibidos e permitidos. Mas você cria consciência desses alimentos que não têm uma constituição tão boa, para você comer com consciência. Ah, ele é gostoso, mas talvez eu não deva comer isso todo dia, porque a qualidade desse alimento eu sei que vai impactar na minha saúde. Veja, ele não é proibido, ele é permitido, mas eu tenho consciência de que talvez não com tanta frequência. É a mesma analogia que você pode fazer, por exemplo, com álcool. Você sabe que álcool faz mal em grandes proporções, te deixa bêbado, faz você fazer coisas que, tipo, né, você não faria no estado sóbrio, mas você pode beber de vez em quando em pequenas quantidades que não vai causar esse impacto. Então, você pode sair à noite
com amigos e comer uma pizza e tomar um vinho, ou tomar uma cerveja, e isso é saudável. Agora, o excesso dele, você sabe que é ruim. Então, é a mesma ideia que a gente pensa com os outros alimentos, né? O chocolate não é proibido. Ele tem, nossa, o cacau, quando a gente pensa em chocolate com cacau, tá, gente? Eu não tô falando aquelas gorduras, aquelas bolinhas de futebol, guarda-chuvinha, que é pura gordura hidrogenada e açúcar. Mas quando a gente fala de um chocolate, pode até ser um ao leite de boa qualidade, a gente, tudo bem, a gente está falando de um leite que tem ali naquela composição, pouca quantidade de cacau, mas é um cacau de boa qualidade. Quando a gente pensa no 60%, 70% para cima, a gente sabe que tem mais cacau, ou seja, mais antioxidantes, mais fitoquímicos, mais coisas que são benéficas, inclusive, para a nossa saúde. Além do sabor, porque dependendo da marca do chocolate, você vai ver que é super gostoso, tá? Bom, e aí te faz desenvolver uma sabedoria, uma autonomia e uma liberdade alimentar. Você não fica mais dependente do papel, da quantidade que o nutricionista colocou, né? Isso é para quem, de repente, quer realmente saber lidar com a alimentação para o resto da vida, né? Claro que passar no nutricionista vai te ajudar a ter essa questão da reeducação alimentar, de entender sobre os alimentos, como que eu tenho noção da quantidade do que eu devo comer, porque quando o nutricionista te passa lá mais ou menos a quantidade, ele está fazendo com base no seu gasto calórico. Então, ele te dá uma referência, e aquilo ali já vai te guiar um pouco. Porque se um dia um nutricionista falou, olha, para você ficar vivo, para você trabalhar, para fazer exercício físico, para você fazer tudo que você faz, você precisa comer, sei lá, no seu almoço, 5 colheres de arroz, então você tem uma noção. Se um dia você comer 10, tem uma coisa estranha. Peraí, por que eu comi 10? Eu fiz uma maratona hoje que justifique, né, esse aumento. Então você começa a ter uma ideia de quantidades, tá? E da necessidade do seu corpo. E também te ajuda a ter uma relação de paz com o corpo e com a comida, que eu acho que é uma das coisas que talvez as pessoas mais busquem, né, nos dias de hoje. E paladar é treinável. Então, assim, as pessoas que têm paladar infantil, ai, não, eu só como, sei lá, danoninho. Ah, porque danoninho, tá, danoninho. Aí você fala, mas poxa, né, tem outros iogurtes que também são bons, são até melhores, que vão ajudar seu intestino a funcionar melhor, que não tem tanta química. Um exemplo, tá? Mas poderia ser assim, ah, eu só como salgadinho, Cheetos, não sei o quê. É um paladar infantil. Ah, eu só como, tipo, Cheetos, eu só como biscoito, recheado traquinas, chocolate, eu só como, sei lá, pensando no chocolate meio, sei lá, ruinzinho, assim. Nem sei, vai, esse de guarda-chuvinha, eu só como sorvete, pipoca daquele saquinho rosa, enfim. Aí você vê que o paladar dessa pessoa infantil, né? Só como hot dog, hambúrguer, pizza, coxinha. E ela não quer, né, tentar mudar esse paladar. Porque ela tá tão nesse paladar infantil que isso tem um certo apego até mesmo, né? Como se não quisesse desprender, né, desse passado que é prazeroso, né, em questão do contexto alimentar. Mas o paladar infantil ele é treinável. Quando a criança recebe muito desses alimentos que eu falei, ela fica já condicionada a sempre querê-los, porque eles são super prazerosos, estimulam o nosso cérebro. Quando você tira esse alimento, o cérebro começa a ficar meio que, né, com abstinência, mas como é isso? Aqui que me dá um prazer. E se a pessoa na vida não tem outras fontes de prazer, se a pessoa não tem motivação a fazer outras coisas, ela vai ficar na comida. Algumas pessoas não vai ser a comida, algumas pessoas vai ser compras, alguma pessoa talvez vai buscar o álcool, alguma. Então, perceba que a gente vai buscar outras maneiras de aliviar a dor e o sofrimento, ou faltas da nossa vida que a gente não quer olhar, ou que a gente não consegue encarar certas coisas e a gente vai buscando esses alimentos super palatáveis. Ou que isso possa fazer eu lembrar de um passado super prazeroso e eu não quero me soltar dessa ideia. Então, veja quanta coisa que tem por trás do lance da comida, tá? E claro, gente, não estou trazendo nenhuma dessas falas como, ah, é isso que está acontecendo com você. Eu estou trazendo algumas hipóteses, eu estou jogando algumas coisas para vocês refletirem, para a gente poder mudar, né, e buscar o objetivo final que vocês buscam aí. Então, para isso, eu vou ter que fazer mudança. Não dá para a gente ter saúde com uma alimentação assim, super infantil, né? A gente precisa permitir que frutas entrem nessa alimentação, que verduras e legumes, que um arroz e feijão se a pessoa não come, né? Para que ela não fique tão condicionada a alimentos que a gente sabe que a médio e longo prazo vão trazer problemas, tá?
Então, para a gente fazer isso, o que a gente vai ter que fazer? Dessensibilizar o paladar. Como a gente dessensibiliza? Diminuindo aos poucos as quantidades de açúcar, por exemplo. Né? Então, se eu faço um café e eu coloco 3 colheres de café de açúcar, vou colocar 1 colher. Depois, talvez, nem recomendo tanto adoçante, mas se quiser colocar, tenta um stevia. Quem sabe tira o açúcar. Para quem gosta de café como eu, tenta fazer 1 semana sem açúcar, abstinência. Vai ser difícil no começo, talvez, mas depois você vai habituando, né? Assim que são tratados. Eu não estou falando que é a mesma coisa, mas hábitos e vícios estão na mesma região do cérebro. Quando a gente trata uma pessoa que tem algum tipo de dependência, uma das maneiras é realmente a abstinência. É você não ter mais contato com aquilo, né? E o ambiente está propício para isso. Então, a gente pode até pensar em relacionamentos. Se uma pessoa termina com você e você é muito apegada a ela, gosta muito dessa pessoa, ver a rede social dela, ficar ligando para ela, mandar mensagem, ver foto dessa pessoa, encontrar os amigos, vai te ajudar a esquecer essa pessoa? Não. Hoje a gente tem muita coisa que faz olhar para essas coisas, mas antigamente, na minha época, talvez tenha pessoas aqui que nem teve essa fase, a gente só tinha como ter contato de uma pessoa através do telefone ou indo até ela. Essa abstinência permitia com que as pessoas tivessem mais facilidade para lidar com essa, né, ruptura. Então, assim, a ideia é que você possa realmente não estar tão exposto aos alimentos. Eu mandei naquele material algumas possibilidades, né? Vocês devem ter lido lá. Não leiam. Lá mostra alguns caminhos para a gente estar menos exposto. Ou colocar a exposição e você se treinar para que aquilo ali não seja mais objeto de fissura. Para você olhar aquele alimento e falar, eu posso comê-lo, ele é permitido, mas agora eu não estou afim. Agora eu não estou com vontade. Eu sei que aqui tem uma emoção que eu vou tratar de outra forma. Então, na minha casa tem chocolate, tem paçoca, tem pão de mel, tem um monte de coisa aqui. Tem vinho, tem, enfim. Eles estão disponíveis, mas duram uma vida aqui. Porque eu como realmente com mais atento à minha necessidade, ao momento, à vontade que está ali. E, claro, uma vez ou outra, existe comer emocional? Claro que sim. Porque meu caminho durante a alimentação inteira foi com base em lidar com comer emocional. Porque eu aprendi na infância que quando eu estava triste ou lidando com algo que eu não sabia resolver ou lidar emocionalmente, a comida era um caminho, tá? E foi muito processo de autoconhecimento até chegar, né, onde eu cheguei e entender esses caminhos que eu já percorri, tá? E quando você aprende isso lá atrás, gente, isso fica no seu inconsciente e é muito fácil de você se ver ali, mesmo treinado. O automatismo, ou seja, entra o mindfulness, o automatismo liga essa chavinha do inconsciente que faz você ter o comportamento aprendido lá atrás, voltando. Estar presente, cultivar essa habilidade de estar presente vai te ajudar a frear esse comportamento, tá? E achar outras maneiras de lidar com isso. E achar outras atividades que te dão prazer, não só comida, tá? Por isso que eu super incentivo as pessoas a aprenderem coisas novas, a fazer as coisas que gostam, para criar repertório de coisas que te motivem a viver a vida e não só buscar satisfação na comida, tá? E não só comida, né? Às vezes as pessoas é no álcool, enfim. Bom, então a ideia é praticar a consciência alimentar e o mindful eating, né, nesse processo. E o proibido é mais gostoso, como eu falei, tá? Então não existem alimentos proibidos. Há permissividade em comer, mas isso não significa comer tudo loucamente, tá? Então vamos tentar praticar isso. E aqui é do livro A Semente da Vitória, né, do Nuno Cobra, que fala que quando você lidera a sua relação com a comida e não mais controla, ou seja, quando você lidera a sua disciplina, você é capaz de liderar toda a sua vida. Eu acho isso incrível, eu sempre falei isso. Não tenta controlar a sua alimentação. Na verdade, não tenta controlar nada em ninguém. Porque controle é questão de autoridade. É como se você precisasse, né, com esse controle, atingir uma certa segurança, né? E isso não existe. Quando você controla, você pode perder o controle e pode ser muito ruim. Mas tenta liderar, porque liderar é diferente, né? A diferença de um chefe e de um líder, né? Eu acho que vocês já ouviram falar. O líder ele tem uma questão de humanização. Ele te vê como um ser humano, um ser com dificuldades, com vulnerabilidades, com potenciais. Ele aposta e acredita que você é capaz. E essa liderança que você traz para você, liderar a sua vida, as suas relações, vai te mostrar que o caminho para isso é através da disciplina. E lembra que disciplina tem a ver com organização, né?
Disciplina também te vai trazer liberdade. As pessoas falam, mas como pode ser disciplina e liberdade? Porque disciplina parece ser uma coisa assim, tão assim, né? Só pode isso. E a liberdade, gente, é justamente nessa disciplina, porque quando você consegue falar não para algumas situações, que antes você falava assim por uma pressão social, o que quer que seja, você já não tem mais liberdade. Você percebe que não há liberdade quando você está condicionado a algo que te aprisiona internamente? E quando você consegue falar não para prazeres que você sabe que não vão te trazer nada de forma realmente positiva, então você está ganhando a sua liberdade, né? Você está começando a liderar a sua vida. Então, tem até música ai, gente, fugiu o nome aqui agora. E fala do Renato Russo, né? Disciplina é liberdade. Porque aí a gente não fica mais preso às necessidades, né? Que o prazer, que as emoções nos aprisionam. Então, cuidado, vê se faz sentido isso. Até no meu Instagram tem um destaque que eu falei só sobre essa questão de disciplina e liberdade, tá? Então, a gente tem sim que ter uma certa ordem, estipular uma boa base, né? Isso que eu quero criar com vocês. Essa boa base vai ajudá-los, então, a olhar para as decisões de maneira mais inteligente, né? Fazer um bom uso disso. E quando se vê diante de um alimento que você sabe que, né, em excesso não é bom, é comer realmente, né, curtindo aquilo, sem culpa, aproveitando a experiência e observar mais atentamente a relação com a comida para perceber o que realmente é bom, perceber, né, se você olha para a qualidade daquele alimento, né, se você compra um alimento que não tem uma qualidade tão boa, como você se sente depois ao comê-lo, porque pode ser que na hora você se sinta gostoso, mas como o seu corpo fica depois, sabe? Observa isso. E quando a gente observa os sinais que o nosso corpo manda para a gente, então a gente começa a fazer escolha mais consciente, porque o nosso corpo sinaliza tudo o que a gente precisa. Então traz consciência para o corpo, né? Todos os programas de mindfulness e mindfulness traz essa atenção para o corpo. A yoga faz isso também. Por quê? Porque o nosso corpo é o nosso canal de comunicação com o nosso mundo interior. Ele vai te trazer tudo que você precisa saber. Assim como ele também comunica para a gente o mundo exterior e vai dizendo o que faz bem ou não para a gente, tá? Então, presta atenção nesses sinais. E, bom, isso aqui não, isso aqui ignora, isso aqui quando eu faço palestra, às vezes eu coloco, mas é porque geralmente a alimentação falou no final. Mas a ideia é que vocês possam também, nessa relação com a comida, viver com mais amor e alegria, né? E que as energias do amor e da alegria, elas são muito poderosas e contagiantes, além de transformadoras. Então, tem uma relação de amorosidade com o alimento. Vai mais para a cozinha com a família, busca desses produtores locais, experimenta fazer coisas diferentes, sabe? Usa da química da cozinha, sabe? Para criar coisas, né? Eu acho que é muito legal você experimentar receitas novas, ver as receitas na internet. Eu vi que muita gente perguntou sobre como faz, né, comida vegetariana, como combinar os alimentos, se é excessivo ou não as quantidades. Essas coisas todas, claro que quantidades, gente, vai ser muito difícil falar para vocês, porque é uma questão de individualidade. Talvez quatro ovos não seja muito para uma pessoa, mas para uma outra vai ser. Porque eu preciso saber o que mais ela come ao longo do dia. Mas uma coisa que eu posso falar para vocês em relação ao vegetarianismo, tem muitos canais de Instagram hoje que ensinam receitas incríveis, mas vai para o simples. Gente, às vezes não precisa nem incrementar tanto. Vai num restaurante bom vegetariano e vê o que essas pessoas fazem, né, com os vegetais, que é algo surreal. Você fica besta de ver. Meu marido, hoje, ele não reclama de quando eu falo assim, vamos para o vegetariano. Antes ele torcia o nariz, até ele perceber que todos os restaurantes ele sai de lá encantado. Ele fala, meu, nossa senhora, isso aqui nem acredito. É feito, ele pergunta para as pessoas porque ele fica encantado. E quando a gente faz aqui em casa também, ele se surpreende, né, quando ele faz uma receita e vê que ficou muito boa, quando eu crio alguma coisa. Então, tentem criar, tentem fazer coisas. Os alimentos, como eu falei naquele áudio, pensando numa alimentação mais ligada aos vegetais, já tem proteínas que vão garantir a necessidade que você precisa, né, para quem perguntou. Mas não precisa se tornar vegetariano, tá, gente, para ter uma alimentação saudável. Você pode comer carne e ser saudável do mesmo jeito. A única coisa que eu vou frisar é assim: não consuma, se possível, carne vermelha todos os dias. Tentem reduzir, né, o consumo de carnes, né, mas principalmente a carne vermelha,
Os frangos de hoje também tem muito hormônio e tal, né? Mas não são todos. Pesquisa um pouco sobre, né, as granjas e tal. E dê preferência, assim, se puder, mais as carnes brancas, né? Principalmente os peixes. Mas tente variar muito essa alimentação, tá? Tenta fazer metade do seu prato de verduras, legumes, tá? Deixa bem colorido esse prato. A outra parte você pode colocar lá o seu arroz, o seu feijão, ou pode ser um grão de bico, ou uma lentilha, uma ervilha, para quem quer se tornar aí vegano. Às vezes a pessoa pode colocar um ovo, se ela for ovo lacto, tem o tofu, tem várias opções de coisas que tem proteína aí bem bacanas, a soja. E aí quem consome carnes, né, mais um pedaço ali do prato, você coloca lá as carnes, pode colocar os tubérculos, que são as raízes, ou seja, batata, mandioquinha, inhame, tem a batata doce, a inglesa, cará, enfim, abóbora. Então, deixa o prato bem colorido e, como eu falei, mais próximo ao natural, tá? Deixe esses alimentos mais prazerosos. Saiba fazer a junção. Quando você usa uma boa fonte de gordura, se você pega um azeite, se você pega uma manteiga, não precisa também enfiar um monte, tá, gente? E faz legumes ali com temperos naturais, vocês vão se surpreender. Então, assim, o que que eu deixo de hoje de mensagem para vocês? Tentem fazer aquele jejumzinho que eu coloquei no final, tá? Tentem. Ah, eu falei a Ana, amanhã eu já comi chocolate. Não tem problema, gente. Às vezes o chocolate ali você considera como algo errado e não é, lembra que é permitido? Mas deixa o mais natural que você puder, para ajudar a dessensibilizar. Ah, para mim é difícil, não consigo sustentar. Então, beleza. Só vai diminuindo as quantidades. Então, se você adoça muito um bolo, em vez de colocar 2 xícaras, coloca uma. Tenta fazer metade do bolo com farinha de aveia, né? Então, assim, a gente é começar a mudar um pouco, né, os alimentos ali. Incluir, não é sobre excluir alimentos, é incluir. Então, assim, o que que eu sugiro para vocês essa semana? Olhem para aquele material, vejam se faz sentido e usem o grupo de WhatsApp para vocês serem meios umas para as outras. Ou seja, coloca lá as receitas que vocês estão fazendo, mostra o prato de vocês. Se você tem uma receita bacana que você fala, nossa, uma receita super nutritiva, super saborosa, divide com a turma. Às vezes a pessoa vai fazer aquela receita e fala, nossa, eu nunca tinha comido esse vegetal dessa maneira, ficou tão gostoso. Então, assim, faz com que o poder do grupo faça com que vocês se mobilizem. Não fique só aquela troca de mensagens. Vocês têm que ver que a ideia do grupo aqui é justamente uma motivar a outra também. É criar o meio que a gente quer fazer com que influencie, tá? Então, eu super sugiro vocês testarem receitas, criarem, se for possível, ou dividir receitas que vocês já fazem. E basicamente é isso. Tem alguma dúvida, gente? Alguma pergunta de alimentação? Eu vou abrir agora para vocês fazerem algumas perguntinhas. Fiquem à vontade aí para perguntar. Depois pode abrir o microfone ou mandar no chat. Qualquer coisa, se vocês não tiverem perguntas, a gente tem o Instagram, o WhatsApp, né? Então vocês podem mandar depois, tá? E eu vou respondendo. Se alguma daquelas coisas que a gente falou no grupo eu não falei aqui, podem me lembrar aqui ou lá no grupo, tá? Porque como eu tô vendo que ninguém abriu o microfone, eu acredito que tá tudo bem. Então, meninas, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou colocar, né, esse vídeo lá no YouTube, então vai demorar um pouquinho, talvez, para vocês poderem assistir de novo, que é bastante informação, mas tenta descomplicar, tá? O simples é mais, sempre vai ser. Todo mundo que consegue chegar no estágio de ter uma alimentação mais natural, porque eu falo, gente, não precisa de nada disso, né? Vai mais para a natureza. Todo mundo está conseguindo desinflamar e emagrecer. Um exemplo que eu falo, que eu vi a resistência e está mudando muito, acho que talvez a Dani, que está no grupo, que deve conhecer, é a secretária do meu marido. Ela está, assim, como posso dizer a palavra? Acho que surpresa, que ela não está restringindo a alimentação dela, está comendo e está emagrecendo. E sem neura de quantidades, nada disso. Só com a qualidade da alimentação. Então, assim, tentem fazer um esforcinho, tá? Eu sei que tem alimentos que a gente tem um certo apego, mas é trabalhar um pouco não, eu posso, mas agora talvez eu não queira, né? O não também é bem libertador, tá? A gente tem que saber falar não, às vezes, para algumas situações. Tá ok, meninas? Então é isso. Um grande beijo para
para vocês, uma boa noite, um bom Obrigada, Ana. resto, Até a próxima. e até semana que vem. Se cuidem, meninas. Tchau, tchau.